Convite à reflexão número 141. O objetivo da fé. Olá, amigos. Meu nome é José Armando e hoje vamos tratar de um tema essencial na nossa caminhada espiritual: o objetivo da fé em nossas vidas. A fé, desde como a conhecemos atualmente, e provavelmente praticada há milênios, abrange um vasto conjunto de crenças, mitologias e práticas espirituais, muito antes do homem contemporâneo. Presentes em diversas civilizações, essas tradições buscavam explicar a existência, a natureza e a relação do ser humano com o divino. Com o advento da vinda dos primeiros profetas, percebemos que os povos passaram a demonstrar fé mais claramente, o que foi essencial para determinar um propósito religioso em suas existências. Nesse considerável intervalo histórico, ou seja, a vinda do nosso Mestre Jesus, houve um desencadeamento de um movimento transformador na existência dos que viviam na época. E podemos dizer que a fé cristã nasce e se consolida nesse momento histórico. Muitos estudiosos sugerem que a partir de então, esse sentimento, a fé como conhecemos hoje, ao longo dos séculos foi se fortalecendo, se tornando um dos pilares do cristianismo. É evidente que nesse período conturbado da história da humanidade, a fé na época do Mestre Nazareno, cujas várias promessas era a de uma vida após a morte, ainda pouco entendida, mas que já se mostrava presente e quase sempre era motivada pelo desespero do sofrimento que muitos passavam e que não tinham consciência dos seus reais motivos. Sabemos também que o processo de autoesclarecimento, responsável por abrir novos horizontes, estabeleceu uma visão espiritual mais clara e verdadeira, baseada em um sentimento que hoje reconhecemos claramente como sendo a fé. Dessa forma, dentre os inúmeros sentimentos que nos distinguem um do outro, a fé apresenta um conceito muito amplo e até difícil de ser descrito, uma vez que se confunde com os aspectos sociais e culturais da humanidade. No entanto, geralmente representa a crença, a confiança ou a convicção em algo ou alguém, sem que seja necessário apresentar provas concretas de sua existência. No nosso caso, vamos relacionar a fé com a religião, mais especificamente com a doutrina espírita. Atualmente, compreendemos que esse sentimento, de alguma forma, nos traz esperança, e não raro nos torna leal a um princípio ou a um ideal. Para nós cristãos, a fé é um dos pilares fundamentais da relação entre nosso Criador, e se precisarmos defini-la, de acordo com as Escrituras, a fé é a certeza das coisas que se esperam, nos alentando em diferentes ocasiões da nossa vida. Ela é um dom divino e um elemento essencial para a salvação, conforme propagado pelo Mestre Jesus e por seus apóstolos ao longo desses últimos séculos. Salienta-se, no entanto, que a fé não se limita apenas a acreditar em Deus ou nas mensagens do nosso Mestre, mas envolve também a confiança em sua vontade e a obediência aos seus ensinamentos. É por meio dela que buscamos enfrentar desafios, superar dificuldades, principalmente diante das mazelas do dia a dia. Sabemos que a fé, nessa relação com o nosso Criador, é fortalecida pela oração e pelo entendimento das mensagens de Jesus, assim como pela prática das virtudes edificantes ao próximo, demonstrando um compromisso cristão com a doutrina espírita. Dessa forma,
A fé é mais do que uma crença. É uma força transformadora que nos guia no caminho da graça e da salvação espiritual. No entanto, a fé religiosa muitas vezes nos concita a aceitação de dogmas e preceitos das inúmeras religiões, e não raras vezes está associada com superstições, impedindo o discernimento de quem a tem. Conforme a doutrina, a fé pode se apresentar de dois tipos. A fé raciocinada, baseada no conhecimento e na experiência. E a fé cega, onde não se busca entender ou analisar os aspectos da religiosidade, apenas aceitando seus dogmas ou ensinamentos sem nenhum questionamento. A doutrina espírita, então, nos ensina que é fundamental compreender que a fé raciocinada é a mais importante, que sempre convida à reflexão, à observação dos fenômenos espirituais e principalmente nos incita aos estudos, incentivando-nos à busca pelo saber, permitindo que cada um descubra por si mesmo as verdades espirituais. E aqui deparamos com uma pergunta importante. O que a fé, como força transformadora, pode mudar em nossa vida? Bem, quando temos fé e temos consciência da razão pela qual estamos aqui no plano terreno, sentimos mais equilíbrio e serenidade diante das dificuldades que passamos. Compreendemos que as provações da vida não são castigos, mas oportunidades de aprendizado que nos levarão à evolução espiritual. Essa compreensão nos fortalece para que possamos enfrentar desafios com coragem e resignação. Dessa forma, quando afirmamos que a fé é transformadora, isso implica também uma transformação moral. Aquele que realmente crê busca ser um indivíduo melhor, mais justo, caridoso, dentre tantos outros atributos. Afinal, de que adianta dizer que tem fé se suas atitudes não refletem isso? Por esse motivo, é fácil associar esse sentimento com a nossa reforma íntima, que deve ser constante e sempre ativa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cuja abordagem sobre a fé é bastante ampla, já no item 1, há a narração de um episódio muito conhecido, em que um homem pede a Jesus que cure seu filho, que sofria de ataque, se jogando no fogo e na água. Nosso mestre pede que o traga até sua presença e o cura. Alguns dos seus discípulos interpelou Jesus, perguntando por que eles não tinham conseguido o mesmo intento. Ao que o nosso mestre diz: homem de pouca fé, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte que passe daqui para colar, e ele passará. Essa metáfora nos mostra que mesmo uma fé pequena, como um grão de mostarda, porém vigorosa e firme, pode realizar grandes obras, sugerindo que não importa o seu tamanho, mas sim sua autenticidade e poder transformador. Essa analogia resultou na parábola da mostarda, citada no capítulo 17, versículo 20 de Mateus, intitulada de A Fé Pode Mover Montanha, o que nos faz refletir sobre o seu poder de sentimento. Muitas vezes, pensamos em deixar de fazer algo por acreditar que aquilo não terá grande importância. Nessas horas, devemos nos lembrar de que as maiores árvores crescem a partir de pequenas sementes e que nossas pequenas ações, se executadas com fé, também podem resultar em grandes feitos. Em uma outra passagem, Pedro, que caminhava sobre as águas, impulsionada pela confiança do Mestre, afundou quando vacilou, mostrando que a sua fé deveria ser constante.
Jesus disse a ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apontando que a dúvida, ou seja, uma fé não sólida, pode nos enfraquecer espiritualmente. Ainda citando outro exemplo do nosso mestre, por ocasião de uma de suas aparições antes de sua ascensão, pediu para Tomé, que diante da sua incredulidade do que estava vendo, tocasse em suas chagas e, percebendo seu espanto, disse: bem-aventurados que não viram e creram, ensinando que a verdadeira fé transcende a necessidade de provas materiais. Essas passagens se encontram no capítulo 20, versículo 29 do Evangelho de João. Bom, há vários relatos de outros apóstolos e discípulos mostrando a importância da fé em nossas vidas no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido-os a estudá-los e ali encontrarão vários exemplos de como a fé é realmente transformadora. Paulo, antes Saulo de Tarso, perseguia os cristãos até que teve uma experiência transformadora no caminho a Damasco. Sua conversão nos ensina que a fé pode surgir de um chamado interno e levar a uma total reformulação da vida. Em suas epístolas, Paulo enfatiza que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, reforçando a confiança no divino. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo de Franco, diz que a fé raciocinada é a lâmpada que ilumina a alma, afastando as sombras da dúvida e do medo, permitindo que a criatura humana siga confiante na direção do bem. Para ela, a fé verdadeira é aquela que fortalece, consola e transforma, guiando o ser humano na jornada de crescimento espiritual, que, ao final das contas, é o nosso objetivo. Mas, infelizmente, há muitos exemplos em que percebemos que quando a fé não é genuína, ela nos torna frágil e incapaz de levar adiante nossos projetos, podendo nos conduzir a falsas ilusões, frustrações e até ao fanatismo. Allan Kardec ensina que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, ou seja, deve ser baseada no entendimento e na lógica, não apenas em crenças cegas ou superficiais, o que evitaria muitas decepções e fracassos, remetendo ao que vimos anteriormente sobre a fé raciocinada. E surge então uma importante questão. E para nós espíritas, existem consequências de uma fé não genuína? Essa pergunta pode parecer incoerente ao ser indagada a um praticante da doutrina espírita. No entanto, não raras vezes nos deparamos com muitos que ainda não apresentam uma fé solidificada nos preceitos do Espiritismo, ou seja, baseada nas mensagens do Mestre. Por esse motivo, a resposta é sim. Há consequências quando o espírito apresenta uma fé superficial e inconstante, o que pode levá-lo a desistir facilmente dos seus propósitos diante das dificuldades que se apresentam no cotidiano de sua jornada. E o mais grave, uma falha em suas atividades dentro de uma casa espírita. Sem buscar a compreensão das leis divinas e espirituais e apenas acreditar por conveniência, ou seja, sem uma fé inabalável, geralmente surgem os sentimentos negativos, como o medo e a insegurança, dentre tantos outros negativos. Assim como visto anteriormente, a doutrina ensina que devemos cultivar uma fé esclarecida, sempre baseada no estudo e na reflexão, além da vivência do Evangelho. Dessa forma, a verdadeira e imperturbável fé
nos dá força para enfrentar os inúmeros desafios impostos no decorrer de nossas trajetórias, trazendo paz interior e nos impulsionando a sermos melhores à medida que vamos caminhando ao longo dos anos. Allan Kardec cita que a fé verdadeira e sincera é sempre calma, dá paciência a quem sabe esperar, porque está segura do seu futuro. O que sugere que sem fé, nossa vida permeada de momentos de tristeza e outros sentimentos negativos se torna insípida. Por isso, devemos nos esforçar para cultivar uma fé autêntica, que nos torna confiante para agir em diversas circunstâncias. Outro ponto crucial é que a fé, segundo o Espiritismo, nos dá a convicção da certeza da vida após a morte e da reencarnação, ampliando nossa visão da existência, porque sabemos que tudo que passamos aqui tem um propósito e que nada termina com a morte do corpo físico. Ao adotarmos uma visão de que somos espíritos eternos, a presença da fé nos conduz sempre a ser positivo, porque temos a certeza de que, de alguma forma, obteremos êxito nessa nossa existência. Isso nos remete à lei da causa e efeito, que nos faz enxergar as dificuldades da nossa existência com mais serenidade, se tivermos fé. Dentro do contexto espírita, a lei pode ser percebida em inúmeros aspectos práticos da vida cotidiana. A fé, nesse princípio, nos auxilia a manter uma postura positiva e a cultivar valores virtuosos como a bondade, a paciência e a resiliência diante das adversidades, nos conduzindo a uma existência mais consciente e harmoniosa. Tudo o que vivemos é reflexo de nossas próprias ações, nessa vida ou em vidas passadas, o que nos dá responsabilidade sobre nosso destino e a certeza de que podemos transformá-lo se cultivarmos a fé. E como podemos ter certeza dessas verdades? Bom, há inúmeras formas de ter a segurança de que a fé é um agente transformador em nossas vidas. Uma delas é por meio da mediunidade, que nos traz evidências concretas da imortalidade da alma, assim como pelas comunicações espirituais, onde percebemos que a vida continua e que estamos sempre cercados por inúmeras influências, que podem ser positivas ou negativas. Porém, cada um tem seu tempo para despertar para essas verdades espirituais. E desse modo, a fé não pode ser imposta. O importante é seguir buscando, estudando e refletindo, o que certamente vai não apenas fortalecer sua fé, mas torná-lo um ser edificante. Assim sendo, uma fé verdadeira não teme questionamentos que não possam ser explicados. Pelo contrário, ela se fortalece com o tempo e com a prática do bem, à medida que vamos nos instruindo. E a fé nos momentos difíceis? Bem, é aí que a fé realmente se mostra essencial. Quem a tem, sabe que nunca está abandonado. Mesmo quando tudo parece escuro, há sempre uma luz guiando-o. A fé dá forças para seguir em frente, porque sabemos que estamos sendo amparados pela espiritualidade. Mas ela por si só não basta, se não for acompanhada de boas ações. Precisamos agir sempre com amor e caridade, pois é assim que demonstramos nossa verdadeira crença nos exemplos do Mestre Nazareno, atraindo espíritos edificantes. Joana de Ângeles diz que a fé, além de virtude espontânea, também é uma conquista intelectual, sugerindo que o estudo dos vários aspectos da doutrina espírita nos torna aptos a compreender melhor a vida. Uma fé bem compreendida
também nos torna iguais, porque sabemos que cada um de nós está em um estágio diferente de evolução. E precisamos entender que não estamos todos com o mesmo nível de compreensão e tal faz parte do contingente planetário. E a fé para o praticante espírita? Um aspecto muito importante que deve ser mencionado é que a fé é uma importante base para o desenvolvimento mediúnico e o exercício da mediunidade sem fé e sem conhecimento das leis espirituais pode desencadear desequilíbrio e levar a enganos. É sabido que a fé e a mediunidade estão profundamente ligadas, pois a mediunidade, sendo um instrumento que permite a comunicação entre o plano espiritual e o material, necessita de fé, que fortalece e orienta o médium no uso responsável dessa aptidão. Além disso, ela fortalece o médium contra influências negativas, uma vez que esse, por sua sensibilidade, está sujeito a influências espirituais diversas. A fé verdadeira, sólida, o protege de obsessões espirituais e o mantém sintonizado com espíritos superiores, evitando mistificações e interferências inferiores. Um fator importante é que uma mediunidade sem fé pode ser perigosa, porque na ausência desse sentimento, sem uma base moral sólida, as comunicações podem ser usadas de forma irresponsável ou leviana, favorecendo a ligação com espíritos inferiores, o que não ocorre quando o médium tem uma fé sólida, tornando um instrumento a serviço do amor e da caridade. Para finalizar, podemos dizer que a fé, segundo o Espiritismo, é um convite à renovação interior, iluminando o nosso caminho, trazendo paz, esperança e força para continuar evoluindo. É responsável diretamente por atrair a espiritualidade edificante que nos ampara e nos deixa com a consciência clara e firme nos nossos propósitos. E assim, amigos, terminamos mais uma reflexão. Que todos fiquem em paz e até a próxima vez.